Vamos continuar a correção dos exercícios propostos em aulas anteriores. Número 1. Esboce a região limitada pelas curvas dadas e utilize o método da casca para calcular o volume do sólido gerado ao girar a região ao redor do eixo dado. Letra C. Y é igual a x ao cubo, x igual a 3, y igual a 0, o eixo y. Apesar do gráfico da função y é igual a x elevado a 3 também já ter sido esboçado em aulas anteriores, como não é tão conhecido quanto os das funções quadráticas, vamos esboçá-lo seguindo o procedimento padrão. Por se tratar de um polinômio, a função é definida para todo o valor de x real. O domínio é igual ao conjunto dos números reais. O f de 0 é 0 elevado ao cubo, que é igual a 0. Então, o gráfico da função passa pela origem. O limite, quando x tende a menos infinito de x elevado ao cubo, eu vou ter um número negativo muito grande elevado ao cubo, um expoente ímpar, então o resultado é negativo. Então, esse limite vai ser menos infinito. Vai ser um número muito grande negativo. A função tende a menos infinito quando x tende a menos infinito. O limite, quando x tende ao infinito de x elevado ao cubo, agora eu tenho um número positivo muito grande elevado ao cubo. O resultado também será um número muito grande positivo. Então, esse limite é igual ao infinito. Então, a função tende ao infinito quando x tende ao infinito. A derivada da função, f' de x, é a derivada de x elevado ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada será nula quando 3x ao quadrado for zero, ou seja, quando x for igual a zero. Como a derivada é um polinômio do segundo grau e o termo quadrático é positivo, seu gráfico é uma parábola côncava para cima. Como ela vai tocar o eixo horizontal em apenas um ponto, né, na origem, ela é sempre positiva para todo x diferente de zero. A derivada segunda é a derivada de 3x ao quadrado. Vou multiplicar 2 vezes 3, né, dá 6x. Então, ela será nula quando 6x for igual a zero, quando x for igual a zero. Como a expressão da derivada segunda é um polinômio do primeiro grau, e o termo de x é positivo, seu gráfico é uma reta crescente. Então, a derivada segunda é negativa para x menor do que zero e positiva para x maior do que zero. Então, o gráfico da função vem de menos infinito e cresce, já que a derivada é sempre positiva, né? Então, a função sempre será crescente, passa pela origem, continua a crescer e tende ao infinito quando x tende ao infinito. Observe que a função é côncava para baixo quando x é menor do que zero, porque a derivada segunda é negativa nesse intervalo, e côncava para cima para x maior do que zero, porque a derivada segunda é positiva. A função x igual a 3 é uma reta vertical que toca o eixo horizontal no ponto 3. O f de 3, né, que é um ponto importante aí, vai ser 3 elevado ao cubo, que é igual a 27. Então, as curvas se interceptam no ponto 3, 27. A função y igual a 0 é o eixo horizontal. A região delimitada por essas curvas pode ser facilmente identificada. Se girarmos esta região em torno do eixo y, o sólido gerado terá o aspecto mostrado. Para o cálculo do volume deste sólido, considere um retângulo vertical infinitesimal na região em questão. Seu comprimento será dx e sua altura será o valor de y da função, né? Girando este retângulo ao redor do eixo y, teremos uma casca cilíndrica de espessura dx, altura y, e o raio é igual à coordenada x do ponto. O volume deste elemento é dv igual a 2πx, né? Uma volta completa, 2π vezes o raio, vezes a altura y, vezes a espessura dx. Que dá 2πx vezes o y, nesse caso é x elevado ao cubo vezes dx. Então, o resultado dá 2π x elevado à quarta dx. O elemento, a variável de integração agora é x.
Integrando este elemento entre x igual a 0 e x igual a 3, o resultado será o volume do sólido. Então, o V será a integral de 0 até 3 de 2π x elevado a 4 dx, que dá 2π vezes a integral de x elevado a quarta, x elevado a 5 sobre 5, que eu vou integrar de 0 até 3. Então, fica 2π sobre 5 vezes. Quando x for igual a 3, fica 3 elevado a 5, menos, quando x for 0, 0 elevado a 5. Então, dá 2π sobre 5 vezes. 3 elevado a 5 é 3 vezes 3, que é 9, vezes 3 dá 27, vezes 3 dá 21, dá 81, vezes 3 dá 243, menos 0 elevado a 5, que é 0. 2 vezes 243 dá 486π sobre 5. Então, este é o volume do sólido de revolução. Letra D. X é igual a y ao quadrado, x igual a 3, y igual a 0, o eixo y. Se resolvermos a função x igual a y ao quadrado para y, ela se torna y igual a mais ou menos raiz quadrada de x. A parte da função relevante no problema é a parte positiva, cujo gráfico também já foi esboçado antes e tem o aspecto mostrado na figura. O f de 3 é igual a raiz de 3. O gráfico dessa função passa pelo ponto 3 raiz de 3. A função x é igual a 3 é uma reta vertical que toca o eixo horizontal no ponto 3. A função y é igual a 0 corresponde ao eixo horizontal. A região delimitada por estas curvas pode ser facilmente identificada. Se girarmos esta região em torno do eixo y, o sólido gerado terá o aspecto mostrado. Considere um retângulo vertical infinitesimal de espessura dx e a altura igual ao valor da função no ponto, que é raiz de x. Se ele for girado ao redor do eixo y, irá se transformar em uma capa cilíndrica de mesma espessura e altura e cujo raio é igual ao valor da coordenada x do ponto. O volume deste elemento vai ser dV igual a 2πx, o comprimento da capa cilíndrica, vezes a altura, raiz de x, vezes a espessura dx. Se integrarmos este elemento entre x igual a 0 e x igual a 3, o resultado será o volume do sólido. Então, V vai ser a integral de 0 até 3 de 2πx, raiz de x dx, que eu posso escrever como 2π, integral de 0 até 3, e x raiz de x é a mesma coisa de x elevado a 3 meios vezes dx. Integrando fica 2π vezes a integral de x elevado a 3 meios, eu vou somar uma ao expoente, então fica x elevado a 5 meios dividido por 5 meios, que dá 2π vezes a divisão aí de fração, o primeiro vezes o inverso do segundo. O inverso de 5 meios é 2/5. E x elevado a 5 meios eu vou escrever como raiz quadrada de x elevado a 5. Multiplicando aí, fica 4π sobre 5, raiz quadrada de x elevado a 5, que eu vou integrar de 0 até 3. Então dá 4π sobre 5 vezes. Quando x for 3, vai ficar raiz quadrada de 3 elevado a 5, menos, quando x for 0, raiz quadrada de 0 elevado a 5. Que dá 4π sobre 5, raiz de 3 elevado a 5, dá 9 raiz de 3. Se eu elevar ao quadrado, vai ficar 3, se eu elevar ao quadrado, vai ficar 3, e sobra um raiz de 3. 3 vezes 3 dá 9. E raiz quadrada de 0 é 0, então fica 4π sobre 5 vezes 9 raiz de 3. 4 vezes 9 dá 36, então fica 36 sobre 5, raiz de 3 vezes π, que é o volume do sólido. Na próxima aula, vamos encerrar a resolução deste primeiro exercício proposto.